Três vezes a história da Espanha chegou a uma encruzilhada. Em 1212, nas planícies de Jaén, um rei decidiu avançar contra uma muralha humana. No século XIII, outro rei unificou duas coroas e mudou para sempre o mapa da península. E em 1808, um povo inteiro saiu às ruas de Madrid para enfrentar o exército mais poderoso do mundo. 3 episódios que ajudaram a construir uma nação. Esta é a história de 3 atos de coragem que mudaram a Espanha para sempre. O campo cheira a sangue. Eles estão morrendo há horas. E a muralha não cede. Afonso Leito olha para o centro do exército almohada. Soldados acorrentados uns aos outros. Inquebráveis. Todos os generais dele sabem. Ali não dá para investir. Afonso saca a arma. É para lá que vamos. O que aconteceu a seguir mudou o destino da cristandade ocidental. E os livros de história europeus mal mencionam isso. O ano é 1212. A Península Ibérica está dividida em 2 mundos há 5 séculos. Ao norte, os reinos cristãos, fragmentados, exaustos, frequentemente em guerra entre si. Ao sul, o Califado Almohada, uma potência teocrática vinda do norte da África, implacável, que havia esmagado os exércitos castelhanos em Alarcos apenas 17 anos antes. Naquele dia, Afonso Henrique de Castela escapou por um triz com vida. Desde então, a ferida não cicatrizou. Me perdoe. Os almohadas não eram um inimigo qualquer. Eles eram o braço armado de um Islã puritano que havia varrido os habitantes mais tolerantes de Al-Andalus e que agora olhava para o norte com uma ambição desmedida. Se cruzassem a Serra Morena e tomassem Toledo, o caminho até o coração da Europa ficaria aberto. O que aconteceu nos meses anteriores à batalha é uma história que a historiografia oficial europeia ignorou sistematicamente. Afonso Bento de Castela não esperou o golpe. Ele foi atrás dele. Ele foi de corte em corte. Ele escreveu cartas. Ele negociou alianças. Convenceu o Papa Inocêncio III a proclamar uma cruzada. E o que é mais extraordinário, ele conseguiu que seus inimigos históricos, os reis de Aragão e de Navarra, deixassem de lado seus rancores e se unissem à sua causa. Também vieram cavaleiros da França, do Império, da Itália e de Portugal. A cristandade ocidental apresentava uma frente unida. E essa frente foi construída por Castela. A história vai chamá-la de Cruzada das Navas. A Europa vai esquecer disso quase imediatamente. Os reinos hispânicos não têm esse luxo. Obrigado. Sancho, hoje somos a voz de todos que não querem viver de joelhos. Navarra não esquece suas guerras passadas, Alfonso. Mas também não esquece o que existe ao sul daquela serra. O exército cristão marchou para o sul em pleno julho. O calor era o primeiro inimigo. As crônicas falam de homens que desmaiavam sobre as pedras escaldantes de La Mancha. Muitos dos cavaleiros francos, incapazes de suportar aquele calor infernal, deram meia volta e voltaram para casa. A passagem de Despenhaperros era a chave da Andaluzia. Um desfiladeiro estreito, fácil de defender, que os almohadas já vigiavam. Atravessá-lo sem perdas parecia impossível. A tradição conta que foi um pastor, chamado pela lenda de Martim Alaja, quem mostrou ao exército um caminho alternativo pela serra.
Uma trilha esquecida que os almohadas não vigiavam. Verdade ou lenda, o fato é que o exército cristão apareceu do outro lado da Serra Morena, sem ter perdido um só homem na travessia. Os almohadas não acreditavam. Tena? Nas planícies de Úbeda, o califa Muhammad al-Lazir, conhecido nas crônicas castelhanas como Miramá Molim, havia reunido um contingente enorme. Os historiadores modernos estimam esse número em 25 mil, mas concordam que a superioridade almohada era esmagadora. No centro de seu acampamento estava a Guarda Negra. Soldados de elite acorrentados entre si, uma muralha humana que não podia recuar, mesmo que quisesse. Atrás deles, a tenda pessoal do califa. Era uma mensagem sem qualquer ambiguidade. Chegamos até aqui e nenhum passo atrás. Al-Lazir confiava em seus números e em sua posição, mas não contava com o que estava prestes a acontecer. Em 16 de julho de 1212, antes do nascer do sol, os 3 exércitos assistiram à missa. Alfonso Eitro recebeu a comunhão ajoelhado na terra árida de Jaén. Dizem que ele chorou. À sua frente, do outro lado da planície, a massa do exército almohada ocupava o horizonte de ponta a ponta. A formação cristã era a clássica. Cavalaria pesada nas alas. Infantaria no centro. Sancho VII de Navarra comandava o flanco direito. Pedro II de Aragão, o da esquerda. Alfonso Bento no centro. Reserva e vanguarda ao mesmo tempo. Hoje não morremos por Castela. Hoje morremos para que nossos filhos vivam. Que Deus lembre deste dia, Afonso, pois a história vai esquecê-lo. Durante horas, a infantaria cristã foi incapaz de romper o centro almohada. A Guarda Negra resistia a tudo o que jogavam contra ela. Foi então que Afonso VIII tomou a decisão que o imortalizou: Santiago e fecha a Espanha. Sem esperar, sem consultar, o rei de Castela reuniu sua cavalaria pesada de reserva e ordenou o ataque direto. Diretamente ao coração do exército almohada, em direção à Guarda Negra, em direção à tenda do califa. Foi uma loucura calculada. Sancho VII de Navarra e Pedro II se uniram sem hesitar. A cavalaria cristã investiu contra a Guarda Negra com a força de um ariete. As correntes que mantinham unidos os soldados de elite, feitas para impedir a fuga, tornaram-se uma armadilha mortal quando começaram a cair. A linha almohada se curvou e depois se rompeu. As correntes são deles, a vitória é nossa. Por Deus e por Cristo. Muhammad al-Nasir fugiu da própria tenda, abandonou seu estandarte, seu trono de campanha e, segundo as crônicas, até mesmo seu alcorão pessoal. A batalha havia terminado. Calma, irmão, você fez bem. As consequências das Navas de Tolosa foram sísmicas. O poder almohada na península nunca se recuperou. Em menos de 40 anos, Fernando III de Castela, neto de Afonso VIII, conquistaria Córdoba, Jaén e Sevilha. Mas há algo que os livros de história europeus raramente reconhecem, que naquele dia, nessas planícies de Jaén, foram os reinos de Castela, Aragão e Navarra que deteram o avanço do poder almohada em direção ao continente. A Europa dormiu tranquila naquela noite, sem saber que devia seu sono aos homens que haviam avançado contra as correntes da Guarda Negra. As Navas de Tolosa não é apenas uma batalha de Castela. É uma das batalhas mais decisivas da história do Ocidente. E está na hora do mundo saber disso. Se este vídeo chegou até você, inscreva-se no História Hispana.
uma planície gelada aos pés do Cerro de Santa Catalina. 8 meses de cerco. Dentro da cidade, os poços estão secos. Do lado de fora, o exército castelhano espera em silêncio. E então, uma única figura sai da cidade. Ele cavalga sozinho, sem escolta, sem estandartes. Um homem de barba ruiva, que se proclamou emir de Granada há apenas 2 anos. Chamam-no de Alamar, o Vermelho. Quando chega ao pavilhão do rei cristão, faz algo que nenhum rei muçulmano da península jamais havia feito. Desce do cavalo, rei dos cristãos, e se ajoelha. Meu reino é seu, agora eu serei seu. Meu sangue irá defendê-lo, ele beija sua mão. Nesse instante, nasce o último reino islâmico da Espanha. E já nasce derrotado. A pergunta é: quem é o homem que recebe esse beijo? Recebe beijo? Como é que recebe beijo? É preciso voltar 45 anos atrás. Verão de 1200 e 1201. Mosteiro de Valparaíso, Zamora. Berenguela de Castela viaja com seu marido quando entra em trabalho de parto. Lá nasce um menino chamado Fernando. O problema começa ao nascer. Seu pai, Afonso IX de Leão, é tio de sangue de sua mãe. O Papa Inocêncio III anulou o casamento por consanguinidade, mas declarou legítimos os filhos. Fernando cresce entre 2 cortes que não se entendem. E então, em 6 de junho de 1217, acontece algo absurdo. O rei de Castela se chama Henrique I. Ele tem 13 anos. Ele brinca no pátio do Palácio Episcopal de Palência. Uma telha se solta do telhado. Ela o acerta na cabeça. Ele morre. O trono passa para sua irmã mais velha, Berenguela, mãe de Fernando. Mas no dia 2 de julho, na praça do Mercado de Valladolid, ela renuncia publicamente. O sangue define o verdadeiro rei, e o sangue de Castela está no meu filho. Fernando tem 16 anos, a nobreza não o aceita. O próprio pai dele invade Castela para reivindicar o trono. Pai contra filho, tio contra sobrinho. A guerra civil dura 1 ano. Em agosto de 1218, Fernando se torna o rei indiscutível e ainda não completou 18 anos. Se passam 13 anos, Fernando se casou com Beatriz da Suábia, neta do imperador do Sacro Império e de Bizâncio. O arcebispo de Toledo a descreve com 4 palavras em latim: óptima, pulcra, sapiens e pudica, boníssima, bela, sábia e modesta. Com ela terá 10 filhos, entre eles o futuro rei sábio. Mas no outono de 1230 morre Afonso IX de Leão, e em seu testamento deixa o reino para 2 filhas de um casamento anterior, não para Fernando. Se esse testamento for cumprido, a separação entre Castela e Leão, que dura 73 anos, se tornará eterna. Berenguela viaja até Benavente, se reúne com Teresa, a mãe das herdeiras. Castela e Leão não negociam. As infantas recebem uma generosa pensão vitalícia, renunciam ao trono em 7 de novembro. Fernando é coroado rei de Leão, agora Fernando pode olhar para o sul. Al-Ándalus, o império está em ruínas? Almohada afundou-se em Navas de Tolosa há 23 anos e a presa mais cobiçada se chama Córdoba. Noite de 23 de dezembro de 1235, um punhado de almogávares fronteiriços se aproxima da muralha oriental. Vestem-se à moda muçulmana, falam árabe. Cordobeses descontentes com seu governador avisaram que a guarda está fraca na exarquia.
Lançam as escadas, sobem em silêncio, matam os sentinelas e abrem a porta de Martos por dentro. Fernando III está passando o inverno em Benavente, a 500 quilômetros, cavalga em pleno inverno pela Meseta e chega a Córdoba em 7 de fevereiro de 1236. Mas Ibn Hud, o líder muçulmano de Múrcia, avança com um exército muito maior. Lourenço Soares, de la Rainato, um cavaleiro exilado, pede audiência ao rei senhor. Vou até o líder deles disfarçado de mouro. Direi a eles que vocês são mais do que realmente são. Enquanto isso, acenda 1000 fogueiras durante a noite. As fogueiras ardem nas colinas. Ibn Hud, convencido de que está enfrentando um exército impossível, retira-se para Almeria. Dentro da cidade, a fome aperta. No sábado, 29 de junho de 1236, Córdoba capitula, não há massacre, o rei se mostra magnânimo com seus inimigos, e então Fernando ordena algo que vai percorrer Castela. 239 anos antes, Almansor havia devastado Santiago de Compostela e levado os sinos da Basílica do Apóstolo para Córdoba, nos ombros de cativos cristãos. Aqueles sinos ainda estavam lá. Fernando ordena que sejam retirados e que voltem para Compostela, exatamente como vieram, nos ombros, desta vez de cativos muçulmanos. A memória também é justiça. Se passam 10 anos desde Córdoba. Écija, Estepa, Marchena, Morón, Carmona caem uma após a outra e assim, batalha após batalha, chegamos à cena com a qual este vídeo começou. Almar, El Rojo toma a decisão mais inteligente da sua vida. Sabe que vai perder. Granada, se não fizer um acordo, o Pacto de Jaén transforma Granada em feudo de Castela. 150.000 maravédies anuais. Auxílio militar quando Castela pedir. Granada existirá por mais 246 anos. A Alhambra, que hoje é visitada por milhões de turistas, é construída desde o primeiro tijolo dentro de um reino vassalo. Mas Fernando ainda não conquistou sua maior presa. Sevilha, 1247, a capital almohada na península, 100.000 habitantes, muralhas duplas, torres do ouro e da prata sobre o Guadalquivir. E uma ponte, 13 barcos amarrados com correntes de ferro que ligam a cidade a Triana e a abastecem. Se a ponte não cair, Sevilha não poderá ser tomada. Fernando chama Ramon Bonifaz e o encarrega de construir uma frota nas 4 vilas da costa cântabra: Laredo, Castro, Urdiales, Santander, San Vicente de la Barquera. 13 naus, 5 galés. É a primeira frota castelhana documentada da história. Bonifaz sobe pelo Guadalquivir e se posiciona em frente à ponte. 2 naus castelhanas se preparam. Primeira investida, a ponte range, resiste. Eles voltam a tomar impulso, chovem projéteis e fogo grego da Torre do Ouro. Segunda investida. A corrente se rompe, a ponte se parte de lado a lado, Sevilha fica isolada. 6 meses mais de fome. Em 23 de novembro de 1248, o caíde Chataf entrega as chaves ao rei. Fernando entra em 22 de dezembro. A maior cidade do Islã ibérico agora é castelhana, refinada. Passam-se 4 anos. Fernando planeja atravessar o estreito e levar a guerra ao Marrocos. Mas o corpo dele não aguenta. Ele adoece no Real Alcázar de Sevilha. No dia 30 de maio de 1252, ele veste o hábito de penitente, pede perdão a Deus e morre. Seu filho Afonso, que será conhecido como o Sábio, manda fazer um túmulo para ele. E para os epitáfios, não escolhe uma única língua. Ele escolhe 4. Em latim para a igreja, em castelhano para o povo, em árabe para os mudéjares.
em hebraico para os judeus protegidos pela coroa. Os 4 dizem a mesma coisa. Aqui jaz o rei que conquistou a Espanha. Fernando herdou um reino de 150 mil quilômetros quadrados. Deixou quase o triplo, traduziu o fuero jusgo para o castelhano e transformou o vernáculo em língua das leis. Confirmou os privilégios do estudo de Salamanca. Começou as catedrais góticas de Burgos e de Toledo. Fez de Granada um vassalo. Quando se fala dos grandes reis medievais da Europa, cita-se Ricardo Coração de Leão, a São Luís da França, a Frederico II da Sicília. Fernando III raramente aparece nessas listas. E ele deveria liderá-las. Se você acha que essa história merece ser contada, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Porque se nós não contarmos a nossa história, ninguém vai fazer isso por nós. A memória não é dada de presente, ela é reivindicada. Praça do Sol, o coração de Madrid. Um lugar de passagem. Peru. Algo aconteceu há 218 anos. Os franceses estão sequestrando a família. É real. Cuidado, eles já estão vindo. Precisamos preparar barricadas. Pra rua todos juntos. São 8 horas e 45 da manhã de segunda-feira, 2 de maio de 1808. Um serralheiro chamado José Blas Molina sobe no estribo da carruagem real, estacionada na Porta do Príncipe, e grita algo para a multidão que foi crescendo na praça desde o amanhecer. Nas próximas horas a cidade vai se levantar, sem exército, sem plano, sem ninguém no comando. Apenas o povo de Madrid. Facas contra canhões, contra a maior potência militar do mundo. Mas tem algo que você precisa saber. Pois o que vai acontecer não foi planejado por ninguém. Foi desencadeado por um garoto de 14 anos, debruçado em uma varanda. Madrid está há semanas sob ocupação francesa. Murat, cunhado de Napoleão, comanda a cidade com 30 mil soldados. A família real foi convocada para Baiona. Fernando VII já está lá. E o povo suspeita que ele não vai voltar. No palácio restam apenas 2 membros dos Bourbons. A infanta Maria Luísa e seu irmão mais novo, o infante Francisco de Paula, de 14 anos... Nesta madrugada, a junta de governo, que no dia anterior havia se recusado, cedeu e autorizou sua transferência para a França. A segunda-feira amanhece sob céu nublado. Choveu a noite toda. E há muita gente na rua. 2 carruagens saem das reais cavalariças. Dentro do primeiro vai a infanta, a caminho da França.
O segundo espera. Está destinado ao infante Francisco de Paula, o último Bourbon que resta em Madrid. Na praça, há pessoas olhando. Ninguém sabe ao certo o que acontece com ele, mas todos suspeitam. José Blas Molina é um mestre chaveiro. Ele está entre a multidão. Ele se aproxima dos cocheiros e pergunta para onde vão. Eles respondem para ele. Molina sobe no estribo de madeira da carruagem real e grita: tiraram nosso rei de nós e agora querem levar todas as pessoas reais. O infante sai à varanda para acalmar o povo. O efeito é o contrário. Vê-lo ali, vivo, cercado de soldados militares franceses, incendeia ainda mais a multidão. A tentativa de apagar o fogo só o alimenta. Em questão de segundos, a praça explode. Os franceses abrem fogo. Caem os primeiros mortos do dia. Os franceses disparam. Não há telefone, não há rádio. Mas, em uma cidade de 170 mil habitantes, a notícia se espalha mais rápido que os cavalos. Em Maravilhas, Lavapiés, Barquillo, La Latina, os moradores saem às ruas. Eles se armam com o que têm: canivetes, pedras, tesouras, agulhas. Eles atacam patrulhas francesas por toda a cidade. Em emboscadas em becos, tiros de varandas e janelas. Os franceses são melhores soldados e estão melhor armados. Mas eles não controlam cada esquina. Murat ordena mover a cavalaria da guarda desde o Buen Retiro. À frente estavam os mamelucos, cavalaria de elite egípcia, trazida por Napoleão desde sua campanha na África. Turbantes, alfanjes curvos, capas coloridas. O povo os tinha visto chegar a Madrid semanas antes com curiosidade. Hoje eles os recebem de outra maneira. Ao chegar à Puerta del Sol, eles encontram a praça cheia de gente hostil. Eles tentam entrar na rua de Alcalá. É exatamente aí que começa o massacre. Os madrilenhos não têm fuzis. Eles têm facas e paralelepípedos. Mas avançam sobre os cavaleiros com uma ferocidade que surpreende até os franceses. Tentam derrubá-los do cavalo. Eles cravam facas nas coxas deles, esfaqueiam os cavalos na barriga para derrubá-los no chão. Vários mamelucos caem mortos nessa praça. Goya pintou isso em 1814. A prisão real fica na atual Praça da Província, a 100 metros da Plaza Maior. Lá dentro, 94 presos ouvem os disparos e veem pelas grades como armas são jogadas das sacadas. Um preso chamado Francisco Xavier Caión escreve uma carta ao alcaide. A carta existe hoje no Arquivo Histórico Nacional. Tendo notado a desordem que se observa no povo e que pelas sacadas são lançadas armas e munições para a defesa da pátria e do rei, suplica sob juramento de voltar à prisão com seus companheiros, que sejam postos em liberdade para ir expor suas vidas contra os estrangeiros. O alcaide hesita. Mas o motim lá dentro já começou. Os presos estão prestes a arrombar as portas sozinhos. Não lhe resta outra opção. 56 presos saem armados, com facas improvisadas de prisão. Eles tomam um canhão francês na Praça Maior e disparam até acabar a munição contra os franceses. Depois, eles inutilizam o canhão. A maioria retorna à prisão. Mas o processo do Arquivo Histórico Nacional é claro. Vários aproveitaram o caos para não voltar. A lenda diz que foi apenas um. A realidade diz que a AMPA é a AMPA. Os capitães Velarde e Daoís abrem o quartel de Monteleón para o povo. Armam os civis e levam 2 canhões para a rua. Eles sabem o que vai acontecer. Na esquina da atual rua Daoís, com São Bernardo, está Manuela Malasanha,
17 anos costureira, passando cartuchos para o pai enquanto ele atira. Não se sabe se ela é morta por um tiro ou se é fuzilada por portar armas. Suas próprias tesouras de costureira. O que está documentado? Ela morre naquele dia, naquela esquina. O bairro hoje tem seu nome. Clara Del Rey está no quartel com o marido e os filhos. Ela e o marido lutam e morrem sob o fogo da artilharia. Pelo menos 2 dos filhos dele sobrevivem. Murat envia 2.000 soldados da brigada Lelê Franc para tomar o parque. 3 horas de resistência. Velarde cai com um tiro no peito. Morre na hora. Daoís, ferido na perna, continua lutando apoiado em um canhão até que os franceses entram e o atravessam com as baionetas. Levam-no para sua casa na Rua da Ternera, número 4, onde ele morre poucas horas depois. A luta organizada termina. Murat decreta: quem for capturado com armas será executado sumariamente. Nesse mesmo dia, 43 pessoas são fuziladas em diferentes pontos da cidade. Eles levam os prisioneiros ao descampado da montanha do Príncipe Pio. Eles são fuzilados em grupo diante dos muros. No dia seguinte, mais 36. Os cadáveres permanecem insepultos até o dia 12. O historiador Pérez Guzmán contabilizou 409 mortos no total. 39 militares. O restante, moradores de Madrid. Goya pintará os fuzilamentos 6 anos depois. A notícia se espalhou por toda a Espanha em poucos dias. Em juntas de defesa, em semanas, havia juntas de resistência em cada cidade. Uma guerra que durou 6 anos e terminou com a expulsão de Napoleão da península, mas ao custo da vida de mais de 300.000 espanhóis valentes que escolheram não se ajoelhar diante de uma potência estrangeira. Tudo foi desencadeado por um chaveiro que gritou em cima do estribo de uma carruagem às 8h45 da manhã. E um menino de 14 anos que saiu à varanda para acalmar a multidão. E conseguiu exatamente o contrário. Espanha, esse país orgulhoso e indomável, cujo espírito de 2 de maio nunca deveria se perder. Las Navas de Tolosa, Fernando III, o 2 de maio, não foram os únicos. A história da Espanha está cheia de homens e mulheres que, geração após geração, defenderam, construíram e transformaram esta nação. Mas esses foram 3 desses momentos decisivos. 3 episódios que ajudaram a forjar o país que conhecemos hoje. 3 histórias separadas por séculos, unidas pela mesma vontade de lutar por algo maior do que si próprio. Porque a Espanha não foi construída em um só dia, ela foi forjada ao longo dos séculos, e esta é apenas uma pequena parte dessa história.